Pessoal, tudo bem? Professor César falando. Bom, estávamos aqui no exercício 2, né? Vamos ler junto, então, vamos fazer juntos. Um dos processos de fabricação do hidrogênio consiste em passar uma mistura de monóxido de carbono e vapor de água sobre um catalisador adequado, a temperatura de 50 graus Celsius. A reação é a seguinte, então está aqui o monóxido de carbono mais vapor de água, aqui é gasoso, aqui está no estado de vapor, no estado de equilíbrio com CO2 e hidrogênio, né? Então, a gente produz hidrogênio a partir de CO2 e água. Muito bem, o procedimento correto para a obtenção de um rendimento maior de hidrogênio é, então, qual que é a questão que está em jogo aí, gente? Ele quer obter o máximo rendimento de produção de H2, né? Então, o que a gente pode fazer para deslocar o equilíbrio no sentido de formar mais gás hidrogênio? Essa é a questão que está por trás. Muito bem, então ele está propondo algumas alternativas aqui e vamos ver cada uma delas para ver se são viáveis para melhorar o rendimento. Então vamos lá. Primeira alternativa: diminuir a concentração de monóxido de carbono. Olha só, se eu aumento a concentração de CO, eu desloco para o outro lado. Se eu diminuo, eu desloco para o mesmo sentido. Então essa alternativa está equivocada, certo? Se eu diminuo a concentração de CO, eu vou deslocar para o mesmo sentido de CO. Então vai diminuir a concentração ou a produção de H2. Ok? Então essa letra A está errada. Letra B: injetar gás carbônico. Se eu aumentar a concentração de CO2, ou seja, injetar gás carbônico no meu sistema em excesso, o que eu vou fazer? O que a gente já aprendeu? Quando eu aumento a concentração de uma espécie, eu desloco sempre para o outro lado. Então, desloco no sentido de formar mais CO e mais vapor de água. E também diminuindo assim a concentração de H2. Então, também não está certo. Letra C: injetar vapor de água em excesso. Essa é uma alternativa correta. Por quê? Quando eu aumento a concentração de vapor de água, né, eu desloco para o outro lado. Eu estou aumentando a concentração dessa espécie, eu estou deslocando no sentido de formar mais produtos. E aí sim eu gero mais hidrogênio. Então, letra C está correta. Letra D: nenhuma dessas alternativas. Incorreta também a letra C. Ok? Mais um exercício 3. Esse exercício 3 é bem legal porque eu já vou aproveitar ele para discutir o item 5, onde o tio apresenta para vocês um caso clássico de equilíbrio químico, que é o processo Haber-Bosch de produção da amônia. Mas não vamos pensar no processo Haber-Bosch, vamos resolver o exercício 3 e aí depois o tio mostra o que é o processo Haber-Bosch para vocês. Então vamos lá. Na reação N2 mais 3H2, dando NH3 gasoso, com ΔH menos 22 quilocalorias, a quantidade máxima de NH3 se formará quando? Então, qual que é a ideia aqui, né? Mexer no equilíbrio químico, deslocar o equilíbrio químico no sentido de formar mais amônia. Como é que eu faço para obter o máximo de rendimento na minha reação? É isso que a gente tem que pensar. Muito bem. Então vamos para a folhinha. Essa daí a gente precisa vir aqui para a folhinha para resolver. Tá lá, ó. Reaçãozinha, exercício 3. N2 gasoso mais 3H2 gasoso num estado de equilíbrio químico com 2NH3 gasoso. Ele está me informando que o ΔH, a variação de entalpia dessa minha reação, é menos 22,0 quilocalorias. Ou seja, quando eu pego um mol desse camarada e boto para reagir com 3 mols desse camarada, eu gero 22 quilocalorias de calor liberado. Certo? Muito bem. Então, esse sinalzinho aqui, ó, esse sinalzinho
para o ΔH me dá o sentido, né? Me dá o que é essa flechinha aqui, certo? Então, essa flechinha, esse sentido da reação é exotérmico. Portanto, o sentido contrário, nós temos uma reação endotérmica, no sentido contrário. Muito bem. Então, diante disso, o que a gente pode pensar? Se esse sentido é endotérmico, e eu preciso, quer dizer, é exotérmico, e eu preciso obter o máximo de produto, a máxima concentração de amônia, o máximo rendimento para a produção de amônia, o que é que eu tenho que fazer? Se eu aumentar a temperatura, o que a gente viu na aula teórica? Que o aumento da temperatura desloca sempre no sentido endotérmico, né? Esse sentido da reação precisa de calor para ocorrer. Então, NH3 mais calor, né? Eu desloco sempre no sentido de formar, nesse caso, reagentes, né? Então, o aumento da temperatura não vai favorecer esse lado, vai favorecer esse lado. Portanto, o aumento da temperatura está errado. O que eu devo fazer aqui? Eu devo abaixar a temperatura. Quando eu abaixo a temperatura, eu favoreço o sentido exotérmico e, portanto, eu favoreço a produção de mais amônia. Então, essa é uma primeira ação que eu posso fazer, que é o abaixamento da temperatura. Segunda ação, vamos pensar na pressão. Quando eu aumento a pressão, para que lado que eu vou deslocar quando eu aumento a pressão? Vamos olhar os coeficientes estequiométricos das substâncias gasosas do lado esquerdo e direito. Do lado esquerdo eu tenho 3 com mais 1, 4. E do lado direito, só tenho 2. O que a gente já viu? A gente viu que o aumento da pressão favorece sempre, desloca sempre para o lado de menor coeficiente estequiométrico. Nós provamos isso por meio de números. Então, o aumento da pressão vai deslocar para cá, no sentido de menor coeficiente estequiométrico do lado gasoso. Então, o aumento da pressão é uma variável a pressão é uma variável que, se eu aumentar, eu desloco nesse sentido e eu formo mais amônia. Então, tá ok. Pressão, temperatura, e aí vamos pensar em concentração. Se eu aumentar a concentração de N2, se eu aumentar a concentração de H2, se eu aumentar, eu favoreço o outro lado, né? Agora, se eu aumentar a concentração de amônia, enfiar a amônia lá, eu desloco para lá, tá? Se eu abaixar a concentração de amônia, eu também favoreço a sua produção, né? Se eu abaixar essa concentração de H2, eu favoreço para esse lado. Se eu abaixar a concentração de N2, eu favoreço para esse lado, né? Percebam que a gente está trabalhando tudo de forma qualitativa, né? Não estamos quantificando nada, a gente só está pensando o sistema de maneira qualitativa, ok? Daqui a pouco a gente bota número nisso aí. Muito bem. Então agora vamos ver qual que é a alternativa que mais se encaixa aqui, né? Então, o que nós vimos aqui? Com o abaixamento da temperatura e aumento da pressão seria interessante, né? Então, a temperatura e a pressão aumentarem simultaneamente? Não. Se eu aumentar a temperatura, eu desloco para o lado esquerdo, certo? Então, está errado essa parte do enunciado, letra A está equivocada. A temperatura e a pressão diminuírem simultaneamente? Não, nós vimos que o ideal seria abaixar a temperatura e aumentar a pressão, tá? Então tá errada a letra B. Letra C, a temperatura diminuir e a pressão aumentar. Ok, letra C está correta. Letra D, a temperatura aumentar e a pressão diminuir. Ao contrário, a temperatura tem que baixar e a pressão diminuir. E letra E, a concentração de nitrogênio diminuir. Então, se eu diminuir a concentração de nitrogênio, eu favoreço, eu desloco o equilíbrio no sentido de formar mais nitrogênio, né? E aí eu vou diminuir a concentração de amônia formada, né? A quantidade de amônia
não vai ser razoável, ok? Então, letra C, né? A temperatura diminuir e a pressão aumentar, ok? Muito bem. Só que aí, olha só, vamos aproveitar esse exercício 3 para a gente poder discutir o item 5 da nossa aula, que é falar um pouquinho sobre o processo Haber-Bosch. Então, o que é o processo Haber-Bosch, né? O processo Haber-Bosch é o processo industrial de produção de amônia, onde, se a gente olhar aqui as condições, né, nós temos uma temperatura bastante alta, 450 graus, e a pressão bem alta, né, e o catalisador é o ferro, ok? Então, aí você olha e fala assim, nossa, Pro, mas você falou o contrário. Você falou que eu preciso diminuir a temperatura e aumentar a pressão. Por que que aqui ele está usando alta temperatura e alta pressão? Então é o seguinte, gente, olha lá. Vamos para a folhinha, né? Então, o ideal para eu maximizar o rendimento de formação de amônia é eu abaixar a temperatura e aumentar a pressão. Acontece que, se eu abaixar demais a temperatura, a cinética da minha reação fica comprometida. Ou seja, numa temperatura muito baixa, o tempo da reação de formação de amônia ele fica muito longo, né? Olha, numa temperatura muito baixa, a energia cinética das minhas partículas é baixa, o número de choques efetivos de nitrogênio e de hidrogênio para formar amônia, ele é baixo, e aí essa velocidade ela é muito lenta. E o processo industrial, né, ele trabalha sob demanda. Existe uma demanda. Eu preciso produzir muita amônia num curto espaço de tempo, né? Então, eu preciso ter uma cinética de reação muito efetiva, né? Eu preciso ter uma velocidade de formação de amônia bastante alta. Então, o que é que a gente faz, gente? O ideal para eu conseguir um máximo rendimento é diminuir a temperatura e aumentar a pressão. Só que quando eu diminuo a temperatura, eu atrapalho a minha velocidade de reação e eu fico cozinhando o galo lá o tempão, um dia inteiro para produzir um pouquinho de amônia, né? Então, o que é que eu faço? Ao invés de... no que consiste o processo Haber-Bosch? Consiste em inverter isso aqui. Ao invés de abaixar a temperatura, eu aumento a temperatura, né? Aí, para compensar esse aumento de temperatura, o que é que eu faço com a pressão? Putz, eu boto a pressão lá em cima. Eu aumento a pressão lá no talo. Por isso, 200 atmosferas de pressão, né? Tá? Ficou claro a lógica que está por trás do processo Haber-Bosch? Então, quando ao invés de abaixar a temperatura, eu aumento a temperatura, eu desloco nesse sentido, né? Só que aí, para compensar esse problema de deslocar um pouquinho para cá, porque aumentou a temperatura, o que é que eu faço? Eu aumento muito a pressão. E aí eu forço a reação nesse sentido. E aí eu obtenho um rendimento muito bom de produção de amônia num espaço de tempo muito curto. Porque aí com alta temperatura eu tenho bastante choque, né? Você tem vibração, energia cinética das moléculas, e aí você tem muito choque. E aí você tem alta formação de produto num curto espaço de tempo. Tá claro o que é o processo Haber-Bosch, gente? Ok? Então, vamos lá aqui, ó, só para você ver o rostinho das figurinhas. Olha lá. Esse aqui é o Haber e esse aqui é o Bosch, né? São ali ambos do século XIX. Então, o processo foi desenvolvido laboratorialmente pelo Haber em 1908 e desenvolvido industrialmente por Bosch entre 1912 e 1913, tá? Bom, exercício 4. Esse aí, gente, fica para casa. Não vou fazer, não.
E eu não vou dar a resposta porque a resposta é praticamente o exercício, tá? Não é um exercício que você tem que calcular e achar um número, não, tá? Isso aí fica para casa. E para finalizarmos, exercício 5 também fica para casa, ok? Então tá aí. O que vocês têm para entregar essa semana então? Só esses 5 exercicinhos, ó que baba, certo? Muito bem, gente. Eu vou ficando por aqui. Beijo, beijo e até a próxima atividade.